Olá, seja muito bem-vindo ao nosso 16º episódio da nossa leitura em Apocalipse. E hoje eu quero ler com você o capítulo de número 10. Bem, só para você se situar e também relembrando, que a gente tem esse conteúdo totalmente gratuito, obviamente, e escrito no link aqui no nosso canal no YouTube. Então você pode acessar ele e assim, se você às vezes tem mais facilidade de ler, a gente tem muito conteúdo ali, alguns comentaristas sobre estrutura e coisa e tal. Mas se você está aqui, eu queria lembrar você do seguinte: a estrutura de Apocalipse ela é um pouco simples da gente perceber e entender. Por exemplo, o capítulo 1, ele apresenta pra gente um quadro do céu. Ele apresenta a situação, a circunstância de João, o que ele vê. O capítulo 2 e o capítulo 3, ele vai falar sobre as 7 igrejas que representam todas as igrejas e todos os momentos em que a igreja vive. E aí no capítulo 4 e 5, é como se João tivesse um vislumbre do céu. É como se ele fosse chamado a subir numa porta, numa janela do céu e olhar assim essa glória eterna de Deus Pai. E aí ele vê o Senhor no trono, ele vê o Cordeiro, ele vê um livro e ele vê o Cordeiro como sendo o único digno de abrir esse livro. E aí quando o Cordeiro abre esse livro, vem os 7 selos, que está do capítulo 6 até o capítulo 8, verso 5. Esses 7 selos que vão mostrando o desdobramento da história caótica em que a gente vive. Esse caos todo está sendo descrito ali nos 7 selos. Logo em seguida você tem as 7 trombetas, que vai do capítulo 8, 6 até o capítulo de número 11. E hoje o capítulo 10 que eu quero ver com você, ele é interessante porque ele funciona como se fosse um intervalo entre a 6ª e a 7ª trombeta. Então é como se fosse uma pausa e aí a gente vai ter um cenário para que então lá no finalzinho do capítulo 11 a 7ª trombeta seja tocada. Então esse intervalo é curioso, porque tem algumas coisas bem legais para dizer pra gente. Então abre aí a sua Bíblia no capítulo 10 e olha só o verso 1, ele vai começar dizendo assim: Então eu vi outro anjo poderoso que descia do céu. Algumas pessoas dizem que esse anjo é Cristo, e não tem problema você poder afirmar isso, mas eu vou partir de um pressuposto de que ele é um representante de Cristo, porque geralmente em Apocalipse Cristo nunca se revela como um anjo, mas ele se revela como quem ele é. Embora você tenha umas características muito pessoais de Cristo, mas eu vou chamar de um representante de Cristo. Então ele está descendo do céu, o representante de Cristo, ele está envolto numa nuvem, aí você tem que lembrar de Êxodo, porque Êxodo, nuvem tem a ver com um cuidado de Deus, o povo trilhando o deserto e a nuvem assim cuidando do povo, trazendo conforto ao povo. Então esse anjo poderoso, ele está em volta, ou ele representa esse cuidado divino. E havia um arco-íris acima de sua cabeça. E arco-íris você tem que lembrar lá do tempo de Noé, quando ele é poupado de uma destruição cósmica. E simplesmente o arco-íris foi um sinal, Foi um sinal de que o Senhor cuidaria dele, cuidaria do seu povo. E jamais voltaria a destruir a terra no sentido como ele destruiu, Então é um pacto, na verdade é um símbolo de pacto, de aliança desse Deus que está caminhando com esse povo, ainda que esse povo esteja sofrendo demais. E ele descreve a sua face como o sol, suas pernas eram como colunas de fogo, e ele segurava um livrinho que estava aberto em sua mão. E esse livrinho é interessante, porque possivelmente esse foi o livrinho que Cristo pegou no capítulo 5 de Apocalipse. E aí vamos pensar que Cristo pegou esse livrinho selado, e ele começou a abrir os selos, e agora a gente tem bastante informação dos selos, das trombetas. E agora esse anjo diz que está com esse livrinho aberto. E com o livrinho aberto, ele coloca o pé direito sobre o mar e o pé esquerdo sobre a terra, e ele dá um alto brado como um rugido de leão. Então é como se ele estivesse olhando todo esse caos em que a gente está vivendo, com esse livrinho mostrando, revelando pra gente esse caos, e ele está enfurecido diante de todo esse caos em que a gente está vivendo. Tanto que ele ruge como um leão. Então essa imagem aqui, ela tem um ponto muito importante para mostrar pra gente. O que na verdade essa imagem está montando pra gente é esse representante de Cristo, na realidade apresentando essa soberania total do próprio Deus, pisando na terra e pisando no mar. Lembre-se você que a igreja ela está sob o domínio romano.
E essa coisa tem sido muito opressora, tanto a nível de morte como cultural, social, econômico. E aí o que acontece? A gente começa a perder o nosso andar. E aí quando esse anjo é descrito como pisando na terra e no mar, ou seja, não é Roma que é soberano, não é César, não é Nero. Muito pelo contrário, é o Senhor que é soberano. É o Senhor quem está construindo a história, quem está conduzindo a história. Então é uma imagem para mostrar justamente isso para a igreja desse tempo e para a igreja do nosso tempo. E para a igreja que virá futuramente e que também viverá sempre sobre essa tensão das Romas que dominam, dos Césares que dominam, dos Neros que dominam. Não são eles quem dominam, embora eles tentam encher o nosso olhar, a esperança do nosso coração, como se a vida, o mundo, o desenrolar da história dependesse deles. Porque não são eles. É esse Senhor soberano, através do seu representante, dizendo, sou eu quem governa. E o texto diz que quando ele brada, 7 trovões falam. E logo que esses trovões falam, João fala, opa, peraí que eu vou anotar. Só que o Senhor fala, não é para você anotar. Cele os que disseram 7 trovões e não os escreva. Por quê? Porque nem tudo é para ser revelado. O Senhor está dizendo, em tempos de grande aflição e tensão, a gente às vezes gostaria de ter uma coisa mais palpável, mais tocável, que a gente pegue, que a gente confie, que seja mais descritivo. E aqui o Senhor diz não. Não, porque nem tudo é para ser revelado, porque vocês nunca devem andar por vista, mas sempre andar por fé. E a grande questão aqui talvez seja um convite difícil para mim e para você, mas que a gente sempre precisa aprender a confiar na soberania de Deus e não em detalhes. Porque os detalhes não importam quando a soberania de Deus já se mostra conduzindo toda a nossa história. E aí o texto continua. Então o anjo, olha o verso 5 que eu tinha visto, de pé sobre o mar e sobre a terra, levantou a mão direita para o céu e jurou por aquele que vive para todo sempre, que criou os céus e tudo que neles há, a terra e tudo que nela há, e o mar e tudo que nele há, dizendo, não haverá mais demora. Mas nos dias em que o 7º anjo estiver para tocar a sua trombeta, vai se cumprir o mistério de Deus, da forma como ele anunciou aos seus servos e profetas. Ou seja, nós estamos vivendo nesse caos, o representante de Cristo está rugindo dos céus, dizendo que caos é esse, mas ao mesmo tempo ele está dizendo, ele está prestes a trazer uma redenção final, a cumprir essa redenção final. Por isso que ele diz, não haverá mais demora. Muito pelo contrário, quando esse anjo tocar, aí então nós experimentaremos essa glória eterna. Então esse primeiro quadro, ele é um convite para a gente contemplar esse representante de Cristo rugindo dos céus diante dos caos e dizendo assim, calma, eu sei que é difícil, eu sei que é duro, eu sei que é caótico, mas eu estou no controle e eu não estou simplesmente fazendo vista grossa nem sendo diferente, pelo contrário, eu estou rugindo dos céus, eu também estou assim, com esse grito sufocado, assim, na esperança de tempos redentivos finais, a consumação de todas as coisas. Então, essa é a primeira dinâmica. A segunda dinâmica que eu quero que você veja aqui é que não apenas esse representante de Cristo, ele ruge do céu, mas também eu diria que a igreja está rugindo da terra sobre esse caos humano. Olha só o verso 8. E depois falou comigo mais uma vez a voz que eu tinha ouvido falar do céu. Vá, pegue o livro aberto que está na mão do anjo, que se encontra de pé sobre o mar e sobre a terra. Assim me aproximei do anjo e lhe pedi que me desse o livrinho. E ele me disse, pega-o e coma-o. Ele será amargo em seu estômago, mas em sua boca será doce como mel. Peguei o livrinho da mão do anjo e o comi. E ele me pareceu doce como mel em minha boca, mas ao comê-lo eu senti que o meu estômago ficou amargo. Então me foi dito, é preciso que você profetize de novo acerca de muitos povos, nações, línguas e reis. Olha que coisa maravilhosa. É um convite para pegar o livrinho aberto, para comer esse livrinho, e aí ele vai ser doce na boca, mas quando ele desce para o estômago, ele vai se tornar amargo. E essa é uma imagem muito maravilhosa de perceber assim, de que a proclamação das boas notícias, elas não são uma opção para a gente, como igreja, como filhos e filhas de Deus. Na verdade, ela é um chamado soberano, é uma vocação, é algo que você
precisa realizar, embora precisa seja difícil ou meio estranho, mas eu digo para você o seguinte, às vezes quando a gente está passando por momentos difíceis e caóticos, a gente tem um costume de criar uma autocomiseração do tipo, deixa eu viver o meu sofrimento, deixa eu passar por isso, deixa eu simplesmente ter um tempinho de isolamento aqui, e aí assim que as coisas melhorarem, aí então a gente vai poder ter uma palavra de esperança. E esse cenário que a gente tem aqui diante de nós é um cenário que diz o seguinte: não espere as coisas melhorarem, porque elas nunca melhorarão de um jeito que você possa se sentir confortável para a missão de Deus. Ou seja, o que ele está dizendo aqui é, ainda que você esteja sofrendo, passando por tensão, por dúvidas, por uma angústia, você nunca deve estar fora da missão de Deus. Por isso que o que a gente tem aqui no capítulo 10 de Apocalipse nada mais é do que um convite para a gente se unir à missão de Deus. Porque ele ruge do céu, pisando no mar, pisando na terra. E esse é um convite para a gente rugir também com essas boas notícias. E isso daqui me fala algo muito sério, né, sobre esse chamado que a gente tem. Porque, primeiro, a gente não deve esperar a ocasião certa, perfeita para isso. A gente é convidado a só ir indo e anunciando essa boa notícia que, aliás, num mundo tão caótico como o nosso, só a notícia da graça de Deus, o amor de Cristo na cruz e a nova vida que há nisso tudo é que pode trazer uma resposta à altura desse caos em que a gente vive. Só que mais do que isso, quando o texto diz que ele é doce na boca, mas amargo no estômago, é porque ele é doce quando a gente proclama, mas ele é amargo pelos resultados, porque geralmente não são todos, e na verdade não serão todos que aceitarão essa mensagem. Mas isso não quer dizer que nós estamos fracassando. E aqueles que a ouvem, lembre-se sempre que quando elas ouvem, ou elas se aproximam mais do Senhor, ou elas se aproximam mais do inferno. Porque a palavra do Senhor nunca volta vazia, pelo contrário. Ela sempre condena ou ela sempre salva. Então todo esse capítulo 10 é construído para nos convidar a juntar-nos com essa missão que o Senhor já está proclamando e proclamando através de nós. Tem uma frase do Samuel Rutherford que ela talvez escreva perfeitamente o capítulo 10 e o convite que a gente tem aqui. E ele diz assim: eu acho muito verdade que a maior tentação do inferno é viver sem tentações. Se as águas param, elas apodrecem. A fé é melhor na forte tempestade de inverno batendo em sua face. A graça murcha sem adversidade. O diabo é apenas o mestre esgrimista de Deus para nos ensinar a manejar as nossas armas. Ou seja, o capítulo 10 é um texto que olha para mim e para você e diz assim: não se engane, é no meio do sofrimento que você se torna alguém ainda mais missional. É no meio do sofrimento, da adversidade, que a tua mensagem se torna ainda mais necessária. É no meio do sofrimento e desse caos todo que a gente tem vivido que a mensagem do Evangelho, as boas notícias do Evangelho se tornam ainda mais necessárias. Por isso eu quero dizer para você o seguinte: não desperdice o teu sofrimento com autocomiseração. Isso não é um convite para você ignorar a tua dor, para você não se cuidar, para você não se tratar, para você não ter uma rede de apoio. Muito pelo contrário, tudo isso é profundamente válido. Mas não se engane, porque o propósito final de tudo isso é te capacitar e te encorajar ainda mais a entender que o sofrimento faz parte da nossa vida, mas ao mesmo tempo nós temos uma mensagem a ser proclamada em meio a esse sofrimento intenso que você e eu temos vivido ou que podemos viver.